deixei de saudar as inúmeras pessoas que acompanham nosso culto online. Então, nós, nesse momento, damos o nosso abraço fraternal a todos aqueles que, em diferentes lugares, acompanham esses momentos de adoração ao nosso Deus. E também deixei de falar que no sábado, no encontro de casais, os participantes devem trazer um prato de doce ou salgado para a nossa confraternização. Nós leremos a palavra de Deus. Convido a todos para nos estarmos todos em pé, no livro do profeta Malaquias. Eu vou ler do versículo 6 ao versículo 14. O Senhor reprova os sacerdotes. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, os sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível em todas as nações. Podeis assentar-vos? Vamos ter mais uma palavra de oração. Vou pedir ao nosso irmão presbítero Silvio que nos guie neste momento. Deus que cuida de cada um de nós, um Deus que não poupou o próprio Filho para que nós pudéssemos ser salvos e ter a vida eterna. É a Ti, Senhor, que agradecemos e louvamos nesse instante. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra vai ser colocada diante das nossas mentes e dos nossos corações. Nós Te suplicamos, Senhor, que para cada um de nós, Tu possas estar tocando fundo, Senhor, para que nós possamos saber a Tua vontade, vivê-la para a honra e glória do Teu santo nome. Santo Deus, fique conosco, dirija o pregador, para que ele possa saber receber de Ti, Senhor, e passar para todos nós aquilo que Tu queres que nós necessitamos para a honra e glória do Teu santo nome. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, pois nós não somos dignos de estar na Tua presença sem o perdão vindo de Ti.
É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, Senhor. O tema dessa noite é o culto que desagrada a Deus. Meus irmãos, Deus procura adoradores que possam adorá-lo em espírito e em verdade. O culto é um momento precioso, o culto comunitário na vida do cristão, e nós sempre esperamos pelo domingo, o dia do Senhor, o dia em que o culto cristão está ancorado devido ao fato da ressurreição de Jesus Cristo. Naturalmente, o culto é momento a momento, dia após dia, mas há um dia em especial, como dissemos, que o culto é ancorado quando os cristãos, desde o início, se reuniam para adorar a Deus, para o ouvir da palavra, para o partir do pão, para as orações, enfim, tudo aquilo que nós fazemos é que eles faziam também. E Deus se agrada realmente do culto quando ele é feito da forma que ele mesmo prescreve, da forma que ele requer, e não da forma que nós imaginamos. Hoje predomina o pragmatismo, a pessoa diz, isso é interessante para nós inserirmos no culto. Mas, na verdade, o culto tem que ser conforme a prescrição de Deus. Esse capítulo 1 de Malaquias, nós vemos Deus confrontando primeiro o seu povo. Posteriormente, ele vai confrontar as nações. E sempre começa pela casa de Deus, pelo povo de Deus. Então, diz assim, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Era uma sentença. Não eram as palavras propriamente de Malaquias, ele era o portador, ele era o porta-voz, ele era o mensageiro. Aliás, o nome Malaquias quer dizer o meu enviado, meu mensageiro. E Deus assim, eu vos tenho amado, eu vos tenho amado. Mas o povo de um coração tão insensível e não tinha nenhuma percepção das coisas espirituais, e eles disseram assim, em que nos tens amado? E Deus vai falar aqui do plano eletivo de Deus, escolhendo um povo, né? E como esse povo posteriormente passou a prestar cultos a Deus. Quando esse povo esteve na Babilônia, ele só não desapareceu devido à graça de Deus, mas também porque dois fatores foram preponderantes. Eles tinham um dia em especial, que era um dia importante para eles, que era o Sabá, o dia de descanso, e tinham também as Escrituras, tinham a palavra profética. Mas o tempo foi passando e aqui nós já vemos uma era posterior ao cativeiro babilônico, e já haviam passado as reformas de Neemias, de Esdras, e o culto se torna bastante formal, formalista e vazio. Aliás, era um culto que não deixou de existir, ele tem continuidade. Entretanto, era um culto que não agradava, pelo contrário, era um culto que desagradava a Deus. E eu creio que é da maior importância que nós pensemos sobre isso, e embora ele está falando agora contra os sacerdotes, porque os sacerdotes eram aqueles responsáveis pela direção do culto, juntamente com os levitas. E o culto não era como nós temos hoje. Nós temos um coral, nós temos uma orquestra, hoje com menos número, né? Mas é importante que estamos cantando, louvando a Deus. E era geralmente morte de animais, 3 vezes ao dia. Era um culto sanguinolento. E os sacerdotes tinham que ali oferecer aqueles animais sobre o altar, num fogo contínuo. E eles não estavam fazendo isso devidamente. Graças a Deus pela nova dispensação, quando o nosso culto é um culto diferente hoje, porque isso agora é no sentido espiritual. Aqueles sacrifícios de animais, e tinha que ser um animal perfeito, eram sombras, apontavam para a perfeição do Cordeiro, Jesus Cristo, que se entregou por nós. Nosso culto é profundamente espiritual. E nós devemos tomar certos cuidados quando estamos no culto. Às vezes as pessoas, até inadvertidamente, nesse horário estão lá no celular, conversando, e não sabem realmente que estão diante de alguém que diz aqui o texto,
eu sou grande em toda a terra, que o Senhor é terrível, que o Senhor é tremendo e que Ele é exaltado, Ele é o grande rei em toda a terra. Existe de nós uma postura, principalmente na nossa atitude mental, no nosso coração, naquilo que somos, para prestarmos um culto que agrade a Deus. Geralmente nós fazemos perguntas a Deus e fazemos questionamentos. Entretanto, aqui são perguntas agora de Deus, dirigida a nós. Ele diz assim: se eu sou pai, onde está a minha honra? É um privilégio ser pai. É uma das coisas maravilhosas que Deus pode nos conceder, a paternidade. Mas quando um filho é ingrato, quando um filho realmente é insensível, então isso se torna muito triste para um pai. William Shakespeare diz que é como a presa de uma serpente a ingratidão de um filho, porque o pai espera do filho ser honrado, e nós aprendemos a chamar Deus de Pai. Na oração, modelo, nós somos ensinados a dizer Pai Nosso, e Deus era o Pai também desse povo de Israel. Ele tratou a eles como filhos, conduzindo-os, elegendo-os, conduzindo, preservando, e agora ele está questionando. Ele faz 3 perguntas que devem ser respondidas também por todos nós. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Como que eu vou honrá-lo? E é claro que aqui está falando do culto comunitário. Embora exista o culto individual, nossa vida deve ser um culto a Deus, mas o culto comunitário, ele é da maior importância. Quando o povo de Deus se reúne para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Diz também: se eu sou Senhor, onde está o respeito e a reverência para comigo? Hoje nós vivemos muita informalidade. É claro que nós temos acesso ao nosso Pai sem nenhuma intermediação. No dia da morte de Jesus ocorreu um fato ilustrativo desse acesso que nós podemos ter. O Santo dos Santos era um lugar somente para o sacerdote, uma vez ao ano, e quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não se rasgou de baixo para cima, se rasgou de alto a baixo, dizendo que cada pessoa, através de Jesus Cristo, nosso sacerdote, ele é profeta, sacerdote e rei, tem acesso a Deus. Entretanto, isso não nos dá a liberdade de tratá-lo sem o devido respeito, sem a devida honra, a que Deus, o Rei de toda a terra, ele é digno, ele é merecedor. Então, essas 3 perguntas são perguntas que o próprio Deus faz ao povo, e está repreendendo aqui, no caso, os sacerdotes, porque os sacerdotes tinham essa função de cuidar do culto. E como dissemos, o culto era diferente. Tinham, juntamente com os levitas, de inspecionar os animais, para ver se o animal era sadio, se era perfeito, porque aquilo era uma sombra que apontava, como dissemos, para o sacrifício de Jesus Cristo. Muito bem, no que esse culto, ele era um culto que não agradava a Deus? Aliás, ele diz assim: vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? É uma pergunta que muitos crentes hoje que são mornos, falam: mas que mal estou fazendo? O que será que eu estou falhando na minha vida? Em matéria de culto, em matéria de adoração. Eu não estou realmente fazendo nada diferente. E isso que as pessoas também dizem: em que nós temos desagradado, em que nós temos profanado o teu nome? Então, ele diz, entre as várias coisas: oferecei sobre o meu altar pão imundo. O que era pão imundo? Os pães que eram colocados sobre a mesa da proposição, eram pães que tinham que ser colocados todos os dias, pães novos, pães fresquinhos, e tinha que ter uma receita, não só com a farinha de trigo, mas tinha alguns ingredientes, tinha a ser exatamente como Deus realmente requer. E quando nós prestamos um culto a Deus, por mais criativo que seja, a pessoa diz: mas foi uma beleza, foi um show, e nós ficamos tão felizes com isso. Mas a pessoa não tem
esse discernimento espiritual do que seja um culto. E, na verdade, nós temos instrumentos, nós temos todas essas coisas que muitas igrejas mais simples não têm, mas é uma casa de Deus, é uma casa de oração, e o culto está sendo oferecido igualmente. E eles estavam oferecendo pão imundo, pão que não eram feitos de acordo com a prescrição. Por mais criativo que nós sejamos e queiramos inserir certos elementos no culto, mas o culto tem que ser de acordo com aquilo que Deus quer, e a nossa confissão diz que não pode ser segundo a imaginação dos homens, e nem segundo a insinuação de Satanás. Porque se há uma coisa que Satanás entrou em muitos lugares, é o culto. Quando todos os holofotes se voltam, não para o sacrifício de Cristo, que foi humilhado e deve ser exaltado, mas se volta às vezes para a pessoa do pregador, a pessoa do cantor, ou outros aspectos, que podem constar do culto, mas é preciso que nós tenhamos uma disposição diferente e saibamos discernir o que realmente nós estamos fazendo na casa de Deus. Eu creio que mais do que nunca é necessário, irmãos, que nós repensemos muitas coisas, e principalmente da nossa atitude. O que torna importante realmente o culto é a presença do nosso Deus. Ele deve ser adorado, e deve ser o culto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Além de não ser um culto prescrito conforme a prescrição, não se observavam as regras, eles eram descuidados no culto, e Deus se preocupa com detalhes. Eles também não ofereciam o melhor a Deus. Eles dizem assim: trazeis o animal cego para sacrificardes, não é isso mal? É uma outra pergunta que ele está fazendo. A primeira, se eu sou o Pai, se eu sou Senhor, e Deus é Pai, e quando os cristãos se converteram, chamava Jesus Cristo também de Senhor, de soberano. Se eu sou, onde é que está a reverência para comigo? E vocês me desprezam em matéria de culto. Culto é importante. Nós não viemos aqui para assistir o culto, ou apenas para suplicar, E nós vamos ver que quando o culto não é oferecido adequadamente, Deus nem sequer responde às orações. Ele não vai responder às orações. Então, quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? O coxo, o enfermo, não é isso mal? E ele diz agora assim: bom, se vocês estão oferecendo isso a mim, e eu estou desgostoso com vocês, porque vocês não estão oferecendo o melhor, apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti, em ti, e te será favorável do Senhor dos Exércitos? Alguém ouse levar uma coisa assim para alguém que ocupe uma importância, no caso aqui um governador, uma coisa defeituosa? Eu digo que mesmo quando nós pensamos em presentes, e hoje é muito delicado que as pessoas parecem que têm todas as coisas já, mas a gente quer dar alguma coisa significativa, que demonstre, o nosso carinho, o nosso apreço, e inclusive tiramos até preço das coisas. É a primeira coisa que nós vamos comprar, eles fazem um pacote bem bonito e tem um cuidado de tirar o preço. Agora, ele está dizendo assim: bom, se vocês estão oferecendo a mim essas coisas inferiores, não tá fazendo como eu gosto já. Porque às vezes a pessoa está chamando a atenção para si, e também está oferecendo alguma coisa inferior. Apresenta ao teu governador. Terá ele agrado de ti, será favorável? Será que ele vai estar contente? Aliás, é uma coisa incrível que muitas vezes nós oferecemos coisas tão boas para os outros e não oferecemos o melhor para Deus. E o culto deve ser o oferecimento do melhor. Nós vemos até com certo estarrecimento quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, ele diz: eis-me aqui. E Deus o coloca à prova e ele presta um culto, uma adoração a Deus, de uma forma que chama atenção, porque de uma forma pessoal, ele nem diz a sua esposa não concordaria de nenhuma maneira que Isaque fosse imolado, nem era próprio de Deus sacrifício humano, mas ele permitiu que o seu filho fosse sacrificado por nós.
E Isaac não teve dúvida nenhuma, ele cria em Deus que ele ofereceria o melhor. Nós encontramos também uma passagem quando uma mulher toma um perfume caríssimo e derrama sobre Jesus, causando muita crítica, né? Dizendo que era um desperdício. Aliás, há pessoas que acham que as coisas de Deus são desperdício, né? Que não vale a pena. Meus irmãos, não adianta, como pastor, né? Posso falar até mais indiretamente, ficar cobrando das pessoas, né? O respeito pelo Senhor do dia, o dia do Senhor. Cristo subiu aos céus também no domingo, de uma participação de um culto mais efetivo. Não adianta se a pessoa não sentir e não for transformada por esse amor, que o texto diz, eu tenho amado. É só quem compreende o amor de Deus, é só quem compreende o que significa o que Jesus fez por nós, é que não vai achar que foi desperdício. Aliás, há um versículo nesse texto que é muito interessante, quando ele diz assim, e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais o Senhor dos Exércitos. A pessoa sente extremamente cansada, e às vezes abre a boca, né? Porque até aquele momento ele esteve pensando em outras coisas que não são de tanta importância. Já contei aqui para os irmãos, hoje eu não me importo mais, mas eu fui um torcedor de um time aí muito tempo, e até um dia que eu cheguei ao púlpito, eu fui pregar e eu estava esbaforido, né? E eu caí em mim mesmo e falei assim, isso não é certo, né? O culto é alguma coisa diferente. Esse dia é um dia que nós devemos livres de outras preocupações, de outras recreações. Isso faz parte da nossa tradição como presbiterianos, né? E então a pessoa diz, mas que canseira. Aliás, é o único dia que eu tenho para dormir, né? A semana já é tão agitada, é o único dia que eu tenho para me divertir. Seria interessante, meus irmãos, que nós pensássemos, não no sentido de um legalismo, mas no sentido de que é importante esse culto comunitário, quando nossos irmãos estão reunidos. João, lá na ilha de Patmos, exilado, sofrido, era um dia do domingo, foi o dia que ele recebe uma visão e ele com certeza está pensando nos seus irmãos. Ele diz, no dia do Senhor, né? Foi o dia que ele tem aquela visão maravilhosa. Então, eles não somente não estavam fazendo conforme a prescrição do culto, mas estavam oferecendo aquilo que há de pior. E Deus não quer aceitar o resto da nossa vida, o resto do nosso tempo. Ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Sou feliz porque temos muitos irmãos que podem partilhar conosco a palavra de Deus, e vimos durante 3 domingos, né, jovens aí se levantando e falando com precisão, né, com firmeza das Escrituras. Não somente faziam como uma forma indevida, mas ofereciam aquilo que era o pior, né? E foi, então oferece ao teu governador, para ver se ele vai aceitar. Já é tempo de nós prestarmos um culto, e no nosso país o culto está completamente distorcido. Basta ver os programas televisivos, e para ver realmente aonde é que nós chegamos. É preciso voltarmos à palavra de Deus, né? Nós não viemos aqui somente para pedirmos, é claro que nós podemos pedir também. Nós viemos para adorar a Deus, para cantarmos a Ele, para falarmos com Ele em oração, e para meditarmos na palavra de Deus, e devemos fazer isso com regularidade. Interessante que não deixou de haver culto, o culto continuava, mas era um culto que não servia, era o culto que desagradava a Deus. Então, Deus disse assim, que canseira, né? As pessoas diziam, e ele diz agora, pois suplicai o favor de Deus que conceda sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, vocês estão precisando de bênçãos, né? E vocês vão suplicar a Deus, mas experimente suplicar a Deus, o que é importante.
Será que Ele vai conceder? Com essas ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Quando estamos oferecendo indevidamente, oferecendo o pior, né? Quando estamos cansados, quando estamos oferecendo o resto do nosso tempo, dos nossos recursos, dos nossos talentos. E ele está dizendo reiteradamente nesse texto: eu sou o grande Deus, eu sou o rei. E como nós devemos nos portar diante desse Deus? Ah, eu sou seu pai, mas aonde é que está a minha honra? Eu sou o Senhor, onde está a reverência para comigo? E dizeis que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis aí o dilacerado, o coxo, o enfermo. Aceitaria isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador que, tendo animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível em toda a terra, em todas as nações. Por que não o melhor para Deus? O presidente Jimmy Carter, ele era presidente dos Estados Unidos, professor de escola dominical, homem que colocava, não era perfeito como nenhum ser humano, mas que colocava o reino de Deus em prioridade. Às vezes nós fizemos uma agenda na igreja para que não coincidam os trabalhos uns com os outros, para que haja ordem e decência, mas é preciso que a nossa agenda também, nós observemos em relação aos trabalhos exteriores, aos trabalhos fora. É claro que nós estamos servindo a Deus lá fora, mas esses momentos são preciosos. Esse tipo de culto, meus irmãos, diz o texto: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Então Deus falou assim: bom, se vai prestar um culto desse, melhor que não tivesse. E há quem pense que faça um favor, né, a mim, ao conselho, a quem quer que seja, vindo à igreja. Isso é uma bênção para nós, uma bênção para todos nós. Nós podemos nos locomover, nós podemos nos reunir, nós sentimos que esse lugar é onde o Senhor ordena a sua bênção e a paz, e dizer quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Mas aqueles que dizem que é uma canseira, né? Que já acha que o culto é aborrecido, que é monótono, né? Que começam com críticas às vezes desnecessárias, porque houve um instrumento que desafinou, uma criança que chorou, ou qualquer outra coisa que possa acontecer em qualquer lugar, não está atento para o cerne, o conteúdo do culto, né? Então Deus falou assim: bom, já que está havendo esse tipo de culto, tomara que houvesse alguém que fechasse as portas, tivesse alguém meio, não vou dizer meio corajoso, meio doido, né? E falasse: olha, então não vamos ter culto, porque se for para ter um culto desse jeito, né, tomara que alguém chegue lá e feche as portas, porque não é isso que Deus quer. Deus quer um culto que o agrade. Na verdade, nós não temos mais sacrifícios de animais, né? Hoje nós oferecemos a Deus, e o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita de Deus. Hoje não é sacrifício de animais mortos, mas é um sacrifício espiritual, né? Cristo já foi o Cordeiro perfeito que morreu por nós, que aqueles antigos ali não estavam entendendo, que tinha que ser perfeito porque apontava para a perfeição de Jesus. Tomara então que tenha alguém que feche a porta, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Esse fogo era um fogo contínuo, ali onde eram queimadas as vítimas, os animais, era um fogo que não se apagava. E eu creio que o culto tem que ser uma coisa assim, contínuo, mas também tem que ser um culto comunitário e tem que ser um culto de qualidade. Qualidade não significa, às vezes, aquilo através das perfeições de Cristo, através de Cristo. Porque o que nós oferecemos, parte de nós somos imperfeitos. Eu me alegro, por exemplo, quando missionário, nós tínhamos apenas um acordeon, né? Para mim era tudo aquilo, quando descobrimos acordeon. Felizmente nós temos uma orquestra,
Mas o culto, meus irmãos, não é das coisas externas, né? O culto é um culto da nossa alma, né? Tudo que há em mim, não só o meu pensamento, né? Não só o meu coração, tudo que há em mim bendiga o Senhor. E quando entramos na casa do Senhor, que é chamada casa de oração, eu creio que nós devemos cultivar um hábito que está difícil, mas é importante. Nós temos uma área para conversarmos, para rirmos, para divertirmos, né? Mas aqui é um momento que nós temos tanta coisa para meditar. Meditar na palavra de Deus, para a oração, para o louvor a Deus. Então, que Deus nos desperte para o culto verdadeiro, que nós possamos valorizá-lo, que nós possamos pensar, está chegando o domingo, está chegando o dia do Senhor, né? E eu vou com alegria, porque tudo tem que ser feito com alegria. O salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, de servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Mas se nós achamos que estamos fazendo muito, né? Porque nós vamos quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, e não é somente o ir à igreja, meus irmãos, né? Existem muito mais coisas para que nós possamos dar um culto verdadeiro, pensando realmente na vítima Jesus Cristo, que viveu, sofreu, morreu por nós, mas também que ressuscitou, que ascendeu aos céus, que está à direita de Deus Pai, que voltará, e a Ele seja dada toda a glória, toda a honra, e nós devemos fazê-lo com tudo que somos, e também com as nossas vidas, e com o melhor que for possível com a graça de Deus. Que Deus abençoe.